Capítulo 17. A glória do mundo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9. O diabo sabe bem que a maior fraqueza humana é a glória. Glória de ser o mais rico, o mais sábio, o mais inteligente, o mais esperto, o mais forte, o mais bonito, o mais tudo. O diabo sabe disso porque ele mesmo passa esse espírito para o ser humano. Ele tem se valido dessa fraqueza para iludir os viventes das regiões das trevas com as glórias deste mundo. Os vazios têm abraçado a glória do mundo porque nada tem a ver com o Senhor Jesus. Porque as pessoas pertencentes ao Senhor são, pela sua natureza espiritual, imitadoras do Filho de Deus e buscam, consequentemente, a glória vinda da parte de Deus e para Deus. Por isso mesmo rejeitam qualquer glória deste mundo. O apóstolo Paulo dá seu próprio testemunho, dizendo: Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, parágrafo 6. O que tem sido o homem para receber a glória que pertence apenas a Deus? Não é ele um mortal? Sua memória pode vencer alguns anos, décadas ou centenários, mas jamais a eternidade. Só a glória que vem do alto é capaz de sobreviver pelos séculos dos séculos. É a glória de Deus. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Os filhos de Deus gloriam-se em conhecê-lo e em poder servi-lo, porque neles habita o Espírito da glória de Israel. Nada há de mais glorioso neste mundo do que conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E essa glória se multiplica quando o servimos no altar, tentando transmitir para os outros a graça que nos foi outorgada. Pois, como está escrito, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. O tolo busca as honrarias deste mundo sem saber que está correndo atrás do vento. Dinheiro, posição social, reputação e tudo mais que tem fascinado os filhos do mundo acaba com a morte. A memória deles, ainda que registrada em livros, placas de jardins, ruas ou quarteirões, será consumida pelo fogo eterno. Os nomes dos verdadeiros filhos de Deus, porém, ficarão registrados no livro da vida por toda a eternidade. Ninguém poderá apagá-los. Por conta da glória oferecida pelo príncipe das trevas, um oficial americano de alta patente suicidou-se. O motivo foi a falsa medalha de herói de guerra no Vietnã que ostentava no peito. Ele jamais havia participado da guerra naquele país. Mesmo assim, exibia aquela pretensa honra. Tal farsa tornou-se pública e sua honra, juntamente com sua vida, evaporou. Movido também pelo mesmo espírito, um aristocrata carioca matou suas 2 filhas adolescentes, sua mulher, e em seguida suicidou-se. Tanto o americano como o carioca foram levados ao suicídio pelas insistentes perguntas na consciência. O que meus amigos vão dizer diante do meu fracasso? E o meu nome? E a minha reputação? Milhares de jovens japoneses têm cometido suicídio em função do fracasso escolar. Isso porque foram educados à glória da vitória desde a infância. Quando o general romano voltava de suas conquistas para não se envaidecer com o louvor popular e macular a glória do imperador, trazia consigo um enviado da corte para lhe lembrar que era humano. Pior do que ver a humanidade buscando a glória do mundo é assistir em muitas denominações evangélicas
aos louvores ofertados às suas autoridades espirituais. As honras têm sido tão suntuosas que chegam a ser revoltantes. Gasta-se mais tempo louvando os homens do que ensinando a palavra de Deus. Os que têm praticado tais honras justificam-se com a palavra de Paulo aos Romanos. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Mas que tipo de respeito e honra devemos prestar uns aos outros, senão a consideração mútua? Uma coisa é a honra no sentido de consideração, e outra é a honra no sentido de glorificação. Confundir honra com glória é perigoso, e pode ser mortal do ponto de vista espiritual. Abomino qualquer tipo de louvor que não seja direcionado exclusivamente ao Senhor, mesmo como forma de pretexto ao estímulo da fé, porque este tem sido o meio usado pelo espírito enganador para sorrateiramente entrar no meio cristão e macular a glória de Deus. Daí o motivo por que há tantos velhos profetas no seio da igreja. 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 a 29. Lúcifer foi o primeiro a se corromper com a glória. Ele invejou e almejou a glória do Senhor Jesus Cristo. E se ele, na condição de querubim da guarda ungido e estabelecido, que permanecia no Monte Santo de Deus, que no brilho das pedras andava e era perfeito nos seus caminhos, não suportou o peso da posição de destaque e caiu, imagine os mortais. Significa dizer que a glória é somente do Criador. Só o Altíssimo é digno dela. Nenhum ser, seja nos céus, seja na terra ou em qualquer lugar, está apto para recebê-la e não se corromper. O coração de Lúcifer elevou-se por causa de sua formosura. Ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Os ambiciosos pela glória são como a erva, mais cedo ou mais tarde desaparecerão. Deus, em sua compaixão, permite que seus filhos sofram humilhações para não serem tentados a cair na ambição da glória. Imagine se tivéssemos fé para resolver todos os nossos problemas em um abrir e fechar de olhos. Certamente nos sentiríamos como Deus e deixaríamos o orgulho, a vaidade e a grandeza tomarem conta de nosso ser. É como disse o salmista: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmos, capítulo 119, versículo 71. Também foi necessário Paulo ter um espinho na carne para esbofeteá-lo por causa da grandeza das revelações recebidas de Deus. Do contrário, ele se exaltaria e corromperia seu coração. E, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Muitas vezes, o cristão passa por determinadas situações de vergonha e dor inexplicáveis. Alguns nascidos da carne reclamam e suportam até certa altura. Outros desanimam da fé, como se seguir ao Senhor Jesus fosse um favor a Deus. Já os nascidos do Espírito suportam tudo e vencem, porque são de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Ele permite a seu povo passar por leve e momentânea tribulação para o próprio bem. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque ninguém cresce e se firma na graça e no conhecimento do Altíssimo com base em teorias. Há que passar pelo deserto. Até o Senhor aprendeu pelas coisas que sofreu. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Quanto mais seus seguidores. Se Paulo não tivesse um espinho em sua carne, certamente iria se orgulhar e provavelmente se exaltar. Ele mesmo dá testemunho da sua debilidade pessoal e, mesmo tendo orado 3 vezes, não conseguiu se ver livre do espinho. Por conta disso, ele aponta o critério usado pelo Espírito Santo na escolha dos servos.
Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29.